Boa noite, amigos e amigas de Ideal Espírita, com muita alegria e espírito de fraternidade, recebemos todos vocês nesta palestra pública das quartas-feiras, 20 horas, do Grupo Espírita Batuíra. Está sendo feita num formato diferente, o formato virtual, que tem a vantagem de não haver lotação, né? Então, nós podemos lotar 2, 3 auditórios do Grupo Espírita Batuíra e acolher a todos os que querem ouvir a mensagem espírita. E estamos atendendo ao convite do Espírito de Verdade, quando ele, em mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, fala diretamente a nós espíritas e nos traz 2 mandamentos: amai-vos e instruí-vos. Então, vamos na noite de hoje buscar a instrução, a boa palavra, a palavra do Evangelho, a palavra espírita, para que possamos aprender a amar como Jesus nos amou. Então, é com grande alegria que estamos aqui todos reunidos e nós gostaríamos de registrar aqui nessa mesa virtual a presença dos 2 técnicos responsáveis pela transmissão da noite, o Elias Souza Neto, Jorge Crípico, diretores do Grupo Espírita Batuíra. Temos também conosco o vice-presidente da casa, Geraldo Ribeiro, hoje como convidada especial, Alessandra Capella, que é assessora lá da unidade Caiubi, e o palestrante, nós já vamos apresentar o nosso querido Fernando Santin. E para, então, nos prepararmos para recebermos essas sementes do conhecimento, nós vamos pedir ao Geraldo que possa fazer a prece de abertura. Obrigado, Roseli, pelo convite para fazer a prece. E eu convido aos nossos amigas e amigos internautas para levarmos os pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo mais esta oportunidade de aprendizado que nós temos, de aprender a doutrina e, acima de tudo, de aprender os conceitos, os ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer também ao nosso Mestre Jesus as bênçãos de seu Evangelho, de sua mensagem, que é uma mensagem de amor, de esperança, de conforto e de iluminação da nossa mente e do nosso coração, para que nós sejamos sempre, mas sempre mesmo, um agente do bem a serviço da coletividade que necessita muito de vibrações positivas nesta época de pandemia. Que os benfeitores espirituais envolvam o nosso Fernando em vibrações fraternais e que ele seja bem inspirado na sua palestra, trazendo-nos aquilo que ele preparou com muito carinho e amor. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, Geraldo. Então, vamos à apresentação do orador desta noite. O Fernando, ele é advogado e coordenador do curso básico do Espiritismo, nas 2 unidades, a unidade Caiubi, unidade doutrinária Espartaco Guilherme, e a unidade Naninha, em Vila Brasilândia. É orador de palestras públicas da quarta-feira e também do trabalho da fluidoterapia. E atualmente é membro do Conselho Fiscal do Grupo Espírita Batuíra. E hoje ele vai desenvolver um tema para nós, aliança da ciência com a religião. Fernando, estamos aqui para ouvi-lo com muita atenção e a palavra é toda sua. Boa noite, muito obrigado. E esse tema que foi escolhido é um tema realmente interessante. Ele é abrangente e nos esforça um pouquinho
a pensarmos em alguns contextos, né? O tema traz essa necessidade de nós explorarmos um contexto de época para entender o que essa aliança entre ciência e religião implica. E, apesar dele ser um tema de contexto de época, ele ainda é um assunto que está presente na nossa realidade hoje, né? É o centro de muitos debates, é o centro de muitas questões que aparecem aí entre ciência, entre religião, o que está certo, o que está errado, o que está valendo, o que está contraditório. Ele está sempre presente na nossa vida. Talvez para alguns de uma maneira muito mais direta, para outros nem tanto, mas a gente está sempre permeando essas questões. E é justamente isso. O que representa o domínio da ciência? O que a gente fala, quando fala em ciência, nós estamos falando do quê? O que ela busca? O que ela persegue? É a mesma coisa o que representa o domínio da religião. Se nós pararmos para pensar e pegar lá no Livro dos Espíritos, né? no começo do Livro dos Espíritos, na parte primeira, é justamente isso que nós vamos ver. 2 elementos gerais no universo. Tudo deriva desses 2 elementos. O princípio, o fluido universal, o fluido cósmico universal, que a gente fala que é o princípio material, em que tudo que nós conhecemos como matéria perceptível, não perceptível, com as suas variações imensas, né? Que transforma, que constituem os mundos que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, e nós temos um princípio inteligente, em que o desenvolvimento desse princípio inteligente, a sua individualização, somos nós hoje, no estado em que nós nos encontramos. Perfeito, ótimo. Então, nós temos esses 2 princípios que Deus, responsável por isso, que criou, né, dentro desses 2 elementos em que o universo está inserido. Nós estamos inseridos dentro desses 2 princípios. Nós somos hoje espíritos encarnados num corpo material e temos as nossas, né, individualidades espirituais eternas que permanecem, mas que estão todas aqui integradas hoje. E nós olhamos o mundo como um todo, nós temos aquilo que nós percebemos e aquilo que nós não percebemos. Resumindo, matéria é domínio da ciência, em que ela vai descobrir as ligações, as suas leis, como funciona, gravidade, as leis da biologia, as leis da física. A ciência está aí para isso. Ótimo. No que diz respeito ao ser inteligente, que somos nós, que cresce no sentido da perfeição, que está ali com as suas várias experiências e percepções, acumulando aprendizado e estabelecendo valores morais, que é importante para o desenvolvimento e a perfeição do espírito. E o que é moral? Kardec nos fala lá no Livro dos Espíritos, é saber distinguir o bem e o mal, para o viver bem e feliz. Tá? Então, nós somos hoje seres integrados, espírito, matéria. Nós somos hoje seres que estão constantemente imersos nessa relação matéria e espírito, porque hoje nós sabemos, porque nós temos uma doutrina que nos explica essas relações. Perfeito. Mas, assim, não foi fácil chegar até aqui. Tá? É fácil destacar que o crescimento da humanidade ele é impulsionado de épocas em épocas, tá? Seja pelo aprendizado material em que nós vamos desenvolvendo, pelas experiências que nós vamos criando e executando e vamos assimilando e vamos fazendo as nossas escolhas e crescendo com isso. Isso é uma coisa muito especial, né? Então, nós estamos aqui encarnados, estamos nesse estágio porque vivenciamos uma série de experiências, ou seja, através de espíritos, vamos dizer, muito evoluídos, que encarnam de épocas em épocas e que nos dão uma ajuda, que nos dão um impulso, né? Eles chegam aqui como grandes reveladores e nos impulsionam para nós
desenvolvermos, para nós aprendermos um pouco mais rápido e para nós acertarmos algumas condutas de valores. E esses espíritos agem através dos seus exemplos, através da sua vida que eles, né, que eles vão desenvolvendo aqui com as suas atividades, e que isso marca às vezes uma geração, isso marca às vezes um período, né, da história, e por aí vai. E o que nós temos como o espírito mais importante que encarnou aqui na Terra? Jesus, que foi o exemplo, né, em que veio reafirmar, em que veio ajustar, seja o nome que a gente dê, a questão moral. Ele veio nos dar um exemplo de conduta ética, para que o nosso desenvolvimento fosse adequado, para que nós pudéssemos, né, atingir o estado da perfeição um pouco mais rápido. Então, Jesus vem e deu um bom empurrãozinho, né, com seus exemplos, com todas essas situações, e gerou, né, um código moral que, através da experiência, através das pessoas que iam passando de pai para filho, através da tradição, chegou no que nós conhecemos hoje dos evangelhos. Perfeito, ótimo. Os códigos morais revelados, eles sempre foram transmitidos dessa maneira não institucionalizada, dessa maneira da religião, no sentido de religar a Deus, interna das famílias, de pequenos grupos, tal. Mas a partir de um momento na história, nós tivemos uma institucionalização disso. Foi a criação da igreja, né? Nós saímos da igreja primitiva, que era aquela que acontecia nas relações familiares, que era aquela que passava pela tradição de pai para filho, e de repente nós criamos instituições, né? Esse exemplo foi muito forte, mas assim, a maneira como a humanidade lida com ele até hoje, ou lidou com ele, ela teve um caminho. E esse caminho, ele não é certo nem errado. Ele foi importante dentro dos estágios do amadurecimento espiritual que nós tínhamos, né? Era necessário criar uma igreja lá com toda a sua pompa, com toda a sua estrutura, com todas aquelas relações que foi criada? Para aquele momento era importante. Talvez não essencial para algumas coisas, mas assim, ela foi uma grande luz ou uma grande diretriz por um grande momento da nossa história. Só que esse aspecto de religião, que deveria nos trazer um sentido, nos trazer, digamos assim, desenvolver esse código moral e reafirmar esse código moral em várias situações da nossa vida, ele não aconteceu de uma maneira tranquila, né? Por quê? Mais uma vez, a maturidade espiritual da humanidade. Para cada época, eu tive uma interpretação do que era o Evangelho. Para cada época, eu tinha uma relação em que a igreja se apresentava, né? E por conta disso, né, nós podemos pensar numa série de estruturas que aconteceram, que foram ocorrências na religião, que, assim, foram nos dando alguns caminhos, e que nós, ao tempo que a humanidade evoluía, foi necessário alguns ajustes, tá? E esses ajustes ocorreram por conta do quê? A sociedade evolui, as relações evoluem, as coisas se alteram, e nós vamos vendo de uma maneira diferente. Em determinado momento, a religião, ela serve porque ela apresenta esse nosso código moral, ela instiga, ela muitas vezes nos dirige, né? Desperta essa relação, esse sentimento inato que nós temos com Deus, tá? Essa relação da transcendência. Quer dizer, quando eu estou falando de religião, eu estou falando de vários, seja ela, qual é a formatação que ela tem, eu estou falando de vários papéis aqui, eu estou falando de várias maneiras que atingem as pessoas individualmente. É muito importante ter um código moral.
é muito importante ter uma visão de vida com valores, com uma série de questões que são importantes para o nosso desenvolvimento, para as relações, para a gente viver bem, ok? Então, além de representar um caminho, um código moral, a religião, como um todo, em especial igrejas, elas se confundiram com alguns aspectos da sociedade, em que você, em determinados momentos da humanidade, você tinha a religião ou a igreja com um poder muito grande. A religião sustentando relações de poder também, que, certo ou errado, religião ou igreja como fonte exclusiva na interpretação da palavra de Deus. Ela era responsável pelas verdades inquestionáveis. Então, não havia muito diálogo. Talvez a humanidade, ou talvez a sociedade, não estava preparada para grandes diálogos. E algumas coisas eram impostas pela força. E nós vamos ver aí. E, principalmente, o que nós percebemos dentro disso tudo? A tradição que veio, os evangelhos que ficaram, mas a interpretação desses evangelhos, e com um caráter muito místico, com um caráter muito milagroso, né? Porque a gente vê o evangelho, nós temos várias passagens dos milagres, nós temos várias questões que a igreja tomava para ela como algumas verdades, mas a forma como ela interpretava, o que ela deixava, o que ela estabelecia como dogma, falava, isso existe e não se discute, eram muitos elementos, eram muitas questões que eram colocadas em jogo. Ao mesmo tempo, essa igreja ou essa religião, ela era detentora de muito conhecimento. Não só o conhecimento das escrituras, mas o conhecimento da ciência que ocorria na época. Os padres, os teólogos, todos eles eram pessoas que sabiam ler, eram pessoas que tinham acesso a livros, eram pessoas que tinham o conhecimento, acesso ao conhecimento. E, consequentemente, eles não poderiam dar passos muito largos no que diz respeito à ciência, e nós começamos a perceber desde aí, ou talvez de outras épocas, essas discussões. Você descobre alguma coisa, mas a religião, a igreja, não permite você divulgar. A Terra, para a religião, era o centro do universo. Aí nós vem alguém e fala, não, a Terra gira em torno do Sol. E ele teve que mudar, né? Porque senão ele ia para a fogueira, ele era um herege. Então, eu tinha a interpretação da ciência muito vinculada ao poder religioso, às questões religiosas e principalmente aos dogmas religiosos. Então, nós vamos percebendo que, desde o início, nós temos, né? Desde o início que você faz um esforço na humanidade para desenvolver o conhecimento, nós temos uma dificuldade muito grande, porque este conhecimento está ali rodando em torno do centro do poder, e nós temos o centro do poder, as instituições religiosas. Eu lembro daqui de um filme muito interessante que eu gostei, ele já é um pouco antigo, chamava O Nome da Rosa. O Nome da Rosa justamente gira em torno de algumas ocorrências que estavam dentro da igreja, e eu tenho um frade que começa a investigar, mas que tudo gira em torno de você proteger o conhecimento não religioso, o conhecimento vulgar, que a gente pode falar, o conhecimento da ciência. Como isso agredia o que se entendia como perfeito e acabado, ou os dogmas, você começava a impedir que esse conhecimento saísse. E qualquer um que abrisse, né, começasse a questionar, a gente sabia qual era o destino. Então, por muito tempo, o poder religioso segurou a ciência. Só que você não consegue parar a evolução, você não consegue parar o progresso. Essa é uma realidade.
nós tivemos guerras em nome de religião, nós tivemos esses problemas dogmáticos, né? Que impediam que a religião crescesse, mas chega num momento em que as coisas acontecem, em que a evolução ninguém consegue parar por muito tempo. Você consegue dar uma diminuída no ritmo, mas é fatal. Esta é uma lei fatal, a lei de evolução. Então, as pessoas, né, a sociedade vai se alterando, os questionamentos sociais a respeito dessas estruturas de poder, e tudo mais, também vão surgindo, e você tem um rompimento, você tem uma reação. Então, aquilo que nós chamávamos de época das trevas, em que o conhecimento não era disposto, você impedia esse conhecimento por conta de questões religiosas, de manter o poder, de você ser o intérprete entre o mundo e Deus, isso começa a se alterar e, consequentemente, nós vamos para o lado oposto. Aí chega a vez da ciência. A ciência que começa a progredir em determinadas fases, ela começa a exercer o seu papel, só que, ao mesmo tempo, ela traz uma outra questão contrária à religião, que é o materialismo puro. Aquilo que eu não consigo comprovar, aquilo que a ciência não consegue explorar, aquilo tudo que nós não conseguimos colocar dentro de um tubo de ensaio ou qualquer método científico, ele não existe. Você passa a ter uma descrença nesses valores religiosos. E como nós falamos lá atrás, são duas vertentes. Nós temos o mundo espiritual e o mundo material, e eles são as duas faces de uma mesma moeda. Não dá para falar que é só um lado, ou não dá para falar que é só um outro. E aí, dentro desse contexto, né, assim, de você segurar a ciência, depois vem a ciência, ela afasta a religião. Algumas pessoas ficam sem rumo, ficam sem o que eu sigo, né? É só a religião, mas assim, eu não tenho mais valores, os valores são só materiais. Isso é uma coisa muito complicada, porque a nossa vida é um contexto. A nossa vida não é só matéria, a nossa vida tem os nossos aspectos espirituais que precisam estar tudo em conjunto e bem amadurecido para nós vivermos bem. Para nós termos as relações sadias, nós precisamos desse equilíbrio. Então, vamos fazer um parênteses aqui e vamos dar um salto, né? Essas transformações ocorreram e que, num momento adequado dentro da França, nós tivemos uma experiência das mesas girantes, nós tivemos a revelação espírita. Tivemos Moisés, que tinha uma interpretação de uma relação com Deus, tivemos Jesus, que traz uma interpretação totalmente diferente, tivemos um período em que você utiliza todos esses conhecimentos, talvez de uma maneira não tão pura, não tão na essência, não tão adequada. Tivemos um período que nós nos afastamos disso, e aí surgem outras questões que estão em jogo. Quer dizer, a ciência não é só mais aquilo que nós conhecemos, material, que eu consigo apalpar, que eu consigo sentir, e que eu consigo colocar dentro de um tubo de ensaio. Kardec vem e traz dentro da sua ciência própria de observação, ele traz outras vertentes, ele abre um campo muito importante dentro da ciência, que é material também, se nós pensarmos. Quando a gente está falando que, dentro do ponto de vista do fluido cósmico universal, nós temos variações, isso que nós conseguimos tocar aqui é uma variação desse fluido, nós temos mundo espiritual também, que é tão material para aqueles seres que ali estão, quanto este que é para nós. Então, nós vamos percebendo outros tipos de relação com matéria, e Kardec traz tudo isso dentro do seu arcabouço, né, de informações, dentro do Livro dos Espíritos, Gênese e por aí vai. Muito importante, sem dúvida alguma. Isso mexe com o conhecimento que era material da época, isso abre um universo totalmente diferente, e eu trago informações importantes, que são essas leis do universo material,
são as leis do universo espiritual, essa ligação constante que existe entre esses dois universos, né? A continuidade da vida, que é uma coisa que muda por completo as nossas relações, aquilo que nós entendemos que hoje acaba e nunca mais, pelo contrário, continua do lado de lá. Então, assim, eu mudo a minha perspectiva. As relações desse mundo material me traz uma outra conotação. As consequências morais que isso traz são muito importantes. Então, dentro desse contexto, e aí a gente vai chegar, ou pelo menos estamos chegando próximos da aliança entre religião e ciência, é justamente isso. Então, eu tenho Kardec, com toda a sua experiência de vida, que era pedagogo, mas também era um grande cientista, que era uma pessoa que prezava as relações éticas e morais pela própria formação que ele teve com Pestalozzi, e a gente vai vendo dentro da sua história, que culminou sendo ele o responsável para trazer o Livro dos Espíritos e a codificação. Aí a gente tem um momento muito importante. Por quê? Eu tinha uma sociedade em que tudo era muito ciência, tudo era muito lógico, tinha o positivismo da época, a época iluminada, e eu estava deixando de lado a religião. É quando Kardec resgata a religião, justamente com o quê? Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o princípio disto? Conhecendo o mundo espiritual, conhecendo o mundo material, eu vou percebendo que, assim, não adianta eu só ter conhecimento. Eu preciso de uma conduta ética para viver bem e para crescer. E é justamente, e essa conduta ética, essa visão espiritual da vida, e importante do ponto de vista moral, ela é possível com a ciência. Ela é possível com o que a gente tem de matéria dentro do mundo. Então, Kardec resgata com o Livro dos Espíritos esta relação ética que precisava, que estava sendo deixada de lado por conta do materialismo, por conta dessa experiência material muito importante, do grande desenvolvimento que a gente tinha na época, e ele vem trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. E olha que coisa interessante, ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo justamente depois do Livro dos Espíritos, explicando de uma maneira geral toda a lógica, todo o sistema. Depois eu pego o Livro dos Médiuns, trazendo as relações, e aí eu venho com conteúdo moral, que é muito importante, porque ele não poderia, assim, se até então, sob o ponto de vista do Livro dos Espíritos, conhecimento espiritual, eu estava falando de questões técnicas, eu venho e coloco uma questão que é a moral. E eu faço, por conta de todo esse conhecimento do mundo espiritual, da nova interpretação, das novas relações, eu faço uma leitura totalmente diferente do Evangelho. Eu vou explicando aquilo que era místico, aquilo que era milagroso, e eu vou colocando os pontos corretos. Olha, não tem nada de especial. Eu não estou derrogando nenhuma lei especial. Essa lei existe, só que não era conhecida, né? A relação dos fluidos, as relações que nós, assim, com o nosso pensamento nós influenciamos, uma série de questões que não eram colocadas pela ciência até então, mas que elas começam a aparecer e começam a explicar o contexto do evangelho histórico, o que é importante desse contexto e explicações técnicas do ponto de vista espiritual, explicando algumas passagens muito importantes em que você tira aquele milagroso, você tira aquela sensação mística e você vai rompendo com aquele poder, né, de interpretação e vai deixando as coisas muito mais claras, muito mais evidentes e dentro de uma lógica, tá? Então, isso nada mais é o Livro dos Espíritos do que o Evangelho segundo o Espiritismo, do que o quê? Uma resposta ao materialismo dominante, uma releitura da religião com uma explicação lógica de milagres, com esse afastamento do místico e tirando o caráter exclusivista. Exclusivista no que sentido? Qualquer um pode, qualquer um é capaz de ter essa ligação com Deus. Eu não preciso de intermediários.
os intermediários que a gente vê e por aí vai e tal, a gente está falando de espíritos, né? A gente está falando de seres que estão coabitando e convivendo conosco e que nos influem. E que muitas daquelas questões que aconteciam e que não tinham explicação, agora tem. Tá? Então, a ciência encontrando o quê? O seu elemento espiritual. Ela abrindo um pouco mais seus horizontes e começa a ter novos campos de observação. Isso é muito bom. Por quê? Eu começo a observar, a encaixar aonde a ciência não conseguia chegar dentro da religião, eu começo a fazer uma ponte de ligação. Eu começo a fazer, aí talvez seja o nosso tema, uma aliança entre religião e ciência. Mas a aliança, talvez, tenha outro significado. Uma vez que eu começo a ter a religião começa a ter lógica em suas explicações dos fatos, que antes eram milagrosos, que antes tinham um outro tipo de explicação, eu começo o quê? Eu vejo que a religião não é mais desautorizada ou desmentida pela razão. A razão segue. A religião pode ser observada sob um aspecto lógico, sob um aspecto totalmente racional, em que eu afasto essas questões que ficam sem explicação e ela é minuciosamente explicada. E quando eu falo minuciosamente explicada, porque a partir do momento que eu afasto o místico, eu começo a perceber, porque nós temos dentro dessa necessidade de uma conduta moral, nós temos dentro de nós de uma necessidade de uma evolução, esse sentimento inato que nós temos de Deus, nós vemos nós começamos a perceber que isso é presente nas relações materiais, essa perfeição do universo, as leis que estão sempre em constante, que se conservam, que não mudam, que são imutáveis, algumas outras que nós estamos aprendendo, e nós vamos aumentando o nosso arcabouço de conhecimento, e nada mais, nada menos do que reafirmando a providência divina. No sentido contrário, a ciência também vai vendo que tudo aquilo que era descrito e que assume caráter de mistério, começa a ser afastado esse caráter de mistério e como a ciência como um elemento importante para o nosso crescimento e uma reafirmação de um equilíbrio dos elementos espirituais, dos elementos materiais, para uma conduta correta no mundo perante tudo. Não é só o fato de eu estar inserido dentro de um contexto material, mas esse contexto material tem regras espirituais também vigentes, tem movimentos espirituais também acontecendo e que influem e que modificam a minha realidade. O conhecimento desses dois elementos me dá mais segurança, me dá mais harmonia e também me traz mais responsabilidade, entendendo essa contextualização. Tá? Nós temos uma história muito simples para explicar essa... E um exemplo que a gente ouve bastante para explicar essa dicotomia, se é que existe, é a questão do anjo com as duas asas. Nós temos uma asa do conhecimento ou da razão, e nós temos uma asa do amor, da religião, né? Sem uma, você não vai para... Nós precisamos das duas. As duas precisam ter harmonia. Sem uma delas, a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica sempre rodando. E é justamente isso que o Kardec traz nessa tentativa, porque ele fala, a partir do momento que eu não tiver mais sectarismos, né, uma visão própria a respeito de que só eu tenho certeza e só eu tenho razão, nós vamos conseguir uma harmonia nesses dois elementos, tanto do ponto de vista religioso, que faz muito bem para o desenvolvimento moral do espírito, como do ponto de vista material também. Por quê? Se as duas, vamos voltar lá atrás, que nós falamos dos dois elementos criados por Deus, o princípio material e o princípio espiritual. Se foram criados por Deus, não tem contradição. É tudo perfeito. É tudo para funcionar de uma maneira harmoniosa, perfeita.
Então, consequentemente, quando nós estamos falando dessa aliança, nós estamos falando de uma proposta que o Kardec coloca de resgatar a questão ética, resgatar esse sentimento de transcendência, essa relação com Deus que é muito importante, que naquela época tinha sido deixado de lado, e simplesmente falando, olha, não é só pura e simplesmente resgatar. Eu preciso ter lógica, eu preciso ter razão dentro dessa relação, porque senão ela não é uma relação harmoniosa, ela não é uma relação saudável. E para ela ser válida dentro desse contexto e para sempre, não só naquele momento, na França né, e em todas as épocas da humanidade, a religião precisa ser cotejada, precisa ser comparada com a razão. E se a razão explica, se a religião se converte, nós estamos dentro do caminho certo. Então, essa aliança, nada mais, nada menos, é uma proposta de Kardec para nós olharmos essas duas questões de uma maneira integral, da forma como nós somos, homens integrais. E aí a gente pode parar e pensar um pouquinho o que a gente quer para a nossa vida, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, seja ele das nossas realidades materiais, seja ele do mundo espiritual, o que a gente faz com isso, né? Assim, o que eu ponho em prática para mim, para as minhas realidades, para as minhas trocas, para que todos cresçam, para que tudo seja saudável e dentro de um contexto adequado. Então, eu acho que era isto que o tema se propõe. Eu acho que dá para conversar muito mais a respeito, mas nós ficamos por aqui, porque esse contexto de momento, esse contexto histórico, ele é muito bonito, ele é muito rico. Ele é muito rico em detalhes, ele é muito rico nas experiências que a gente sabe, e dá para explorar muito. Eu acho que vale a pena, quem quiser, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente a motivação do Evangelho, né? O que é essencial, o que deixa de ser essencial, e nós vamos vendo esse esforço de Kardec de colocar religião, de colocar a razão em conjunto. Obrigado. Nós é que agradecemos, viu, Fernando? Suas considerações tão interessantes a respeito desse tema, tão importante para nós. E eu fiquei aqui lembrando de uma frase do físico conhecido de todos, Albert Einstein, quando ele diz que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então, realmente é uma aliança importante, e Kardec veio resgatar essa questão com a doutrina espírita e num momento muito especial da humanidade. Então, é importante a gente saber que as duas têm que andar de mãos dadas, né? Porque senão uma sem a outra fica uma manca e a outra cega. Então, muito interessante. Nós agradecemos muito as suas considerações, viu, Fernando? E gostamos muito de ter você aqui conosco. E já caminhando, então, para o final do nosso trabalho dessa noite, nós vamos pedir para a Alessandra fazer a prece de encerramento e depois eu ainda volto para fazer o anúncio das duas próximas palestras. Por favor, Alessandra. Obrigada, Roseli. Convido a todos, então, para juntos em pensamento fazermos a prece final deste encontro. Quem se sentir à vontade, feche os olhos e acompanhe meus pensamentos. Agradecidos, então, por mais uma oportunidade de estudos e aprendizado, com tanta informação que nos foi passada, para que a gente sempre procure aliar o conhecimento à prática no dia a dia de tantas lições. Quem somos nós se não fôssemos, quem seríamos nós se não fossem todos esses ensinamentos, se não fosse essa doutrina bendita que nos coloca no eixo, que tenta nos trazer a todo instante a luz da verdade, da busca do conhecimento, da busca de informações, do estudo, e do olhar amoroso para com os nossos sentimentos e pensamentos e a nossa relação com o mundo e com o próximo.
Pedimos, então, que nossos mentores nos acompanhem por toda essa próxima semana e que a gente consiga colocar em prática um pouquinho por dia de tudo que o Evangelho e que Jesus, que Kardec, seu Espartaco, que todos esses amigos que aqui viveram junto com o plano espiritual, juntos com o plano espiritual, que a gente consiga pôr em prática um pouquinho nessa próxima semana de tanto conhecimento que nos é apresentado e que a gente consiga ter paz e apresentar a paz ao mundo onde quer que a gente esteja. Que assim seja. Muito obrigada, Alessandra. E as palestras virtuais do Grupo Espírita Batuíra continuam. Nesse domingo, dia 7 de fevereiro, nós teremos um tema também bastante interessante, progressão dos mundos. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Kardec descreve, juntamente com a instrução dos espíritos, essa questão da progressão dos mundos. E quem vai desenvolver o tema é o nosso companheiro Silvio Gonzalez. Vamos ouvi-lo também com atenção. E depois, na próxima quarta-feira, então daqui uma semana, às 20 horas, nós teremos um personagem da Boa Nova, né? O Dr. Marco Antônio Pereira dos Santos vai nos falar um pouquinho da vida de Maria de Magdala. Então, um tema também palpitante, interessante, eu acredito que vai interessar a todos nós. Então, nós agradecemos muito todos vocês estarem conosco e vamos rogar a Jesus que a sua paz permaneça em nossos corações, em nossos lares. Muito obrigada a todos.